Bom, então, como eu tinha falado, a primeira transformação é a transformação isotérmica. E a palavrinha iso quer dizer mesma, e a térmica recebe, né, a gente remete, né, à temperatura. Então, quer dizer que na transformação isotérmica, a temperatura é sempre a mesma, se mantém constante, tá? Então, a gente vai pegar lá aquela fórmula da equação geral dos gases e a gente vai pensar que vou ter o mesmo valor de temperatura. Imaginem só, pessoal, olha aqui, ó. Se eu tenho um valor qualquer para pressão, para volume e para temperatura de 20 graus, tá? E para outro valor qualquer para pressão inicial, para volume inicial, e esse mesmo 20, porque a temperatura se mantém constante nesse processo. Quando eu resolveria este cálculo, eu poderia cortar aqui, porque tem dos dois lados. Então, a fórmula que fica para a gente calcular é só essa multiplicação entre pressão e volume. Só a multiplicação entre a pressão e o volume. E aí, gente, quais são as unidades que a gente usa para pressão e para volume? Então, o P significa pressão e V, volume. Tudo que tiver com zero é o estágio inicial. Então, P0, pressão inicial, V0, volume inicial, P sozinho, né, pressão final, V, volume final. E as unidades? O volume pode aparecer em litro, em centímetro cúbico ou metro cúbico. E a pressão em ATM, Pascal, milímetros de Hg e assim por diante. Como é que eu vou saber qual devo usar? Gente, é o seguinte, não importa aqui, tá? Você usar litro ou centímetro cúbico ou metro cúbico. O que você tem que cuidar é que o inicial e o final tem que estar igual, tá? E aí, se não vier igual, o exercício deve te conduzir como converter. Por exemplo, ele traz entre parênteses, dado que 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos, por exemplo, tá? E a pressão é a mesma coisa. Se você tem a inicial em ATM, a final tem que ser ATM também, tá bom? É só isso que mais importa. Do mesmo jeito que é Pascal. O Pascal que é aceito no sistema internacional, mas aqui a gente pode trabalhar com os dois. Se você tem a final em Pascal, a inicial também vai aparecer em Pascal, tá? Outra coisa que aparece muito nas transformações gasosas são os gráficos. E aí, gente, eu já digo que os alunos não gostam, vocês tendem a não gostar de gráficos pela dificuldade de interpretar os dados deles, tá? Então, como é que aparece o gráfico de uma transformação gasosa? É muito importante você analisar os eixos. Nesse caso, como é uma transformação isotérmica, os eixos são aqueles das fórmulas pressão, né, e volume. Então, eu tenho no eixo a pressão, o outro eixo eu vou ter o volume. E a unidade é o que tá entre parênteses, tá? O primeiro ponto do teu gráfico vai compor a pressão inicial e o volume inicial. E o último ponto do teu gráfico, a pressão final e o volume final. Como ela é uma transformação isotérmica, ela forma uma curva. Como é que, professora, a gente vai saber que forma uma curva? Porque eu tô contando, tá? É por análise experimental, mas eu já tô dizendo que sempre que aparecer um gráfico onde os eixos são P e V, tá? Ele vai ser uma curva e a gente vai chamar esse gráfico de isoterma. Tá? Isso aqui é uma isoterma, essa curva, tá bom? Vamos fazer exemplo para a gente ver como trabalhar com isso?